Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje o nosso estudo bíblico vai ser como posso vencer o pecado no meu dia a dia. O que a Bíblia nos diz? Quais são as armas que o Senhor deixou na palavra dele para que eu e você possamos vencer o pecado a cada dia nos nossos pensamentos, agir, pensar, falar e assim servirmos a Deus de maneira melhor, de maneira que agrada ao Senhor. Como podemos fazer isso, querido irmão? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Se você é novo por aqui, nós temos diversos estudos bíblicos, temos histórias maravilhosas da Bíblia, como a da Rainha Esther, de Zaqueu, tudo na playlist. Entra aqui no canal, dá uma olhada, vê o que você quer fazer, qual estudo você quer fazer, sobre o que você quer ouvir a palavra de Deus, com diversos estudos, para nós servirmos a Deus de maneira melhor, né, querido irmão? E deixa seus comentários, compartilhe a palavra de Deus que vai ser bênção para a sua vida, tá? E fica comigo até o final desse estudo, porque até o finalzinho você vai ver quanta coisa a palavra de Deus fala ao nosso coração, para que nós servimos a Deus melhor, tá bom? Bora para mais um estudo? Eu sou a Célia e hoje a pergunta é: como posso vencer o pecado no meu dia a dia? A palavra apresenta, queridos irmãos, vários recursos diferentes que nos ajudam em nossos esforços para vencer o pecado. Nesta vida, nunca seremos perfeitamente vitoriosos sobre o pecado, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra a gente desliza. Mas o importante é não fazer isso deliberadamente. Olha o que está escrito lá em 1 João 1:8. Mas esse ainda deve ser o nosso objetivo. Mesmo sabendo que a gente é pecador, que o ser humano é terrível, que a nossa carne tem a inclinação para o pecado, esse ainda deve ser o nosso objetivo. Com a ajuda de Deus e ao seguir os princípios da sua palavra, podemos progressivamente vencer o pecado e nos tornar mais e mais como Cristo. Ou seja, tentar buscar em Deus, nos esforçando, segurando na mão do Deus Altíssimo, nós consigamos cada dia, progressivamente, ele de pouquinho em pouquinho, conhecendo a sua palavra, a gente consegue. Porque isso está o Senhor diz que ele nos ajudaria, isso está na palavra, é uma promessa, buscarmos mais, nos ficarmos conhecer a Cristo para vivermos de acordo com a vontade dele e sermos semelhante a Cristo. Porque nós somos pequenos cristos, né? A palavra de Deus diz que nós somos pequenos cristos, ou seja, a semelhança de Deus, ok? Vamos lá. O primeiro recurso que a Bíblia menciona em nosso esforço para vencer o pecado é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos na vida cristã. Deus contrasta os feitos da carne com frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 25. Nessa passagem, amado irmão, somos chamados a andar no Espírito. Todos os cristãos, crentes em Jesus, crente significa que você crê em Deus, crentes em Cristo, cristão. Não é placa de igreja, aqui nós falamos de Bíblia, nós não falamos de placa de igreja, não falamos de denominações, ok? A palavra de Deus ela não fala de denominações, ela fala de cristãos. Todos os cristãos que já possuem, todos os cristãos que se chamam crentes, todos já possuem o Espírito Santo. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo, que aceitou o sacrifício de Jesus como seu Senhor, seu Salvador, é tido como cristão, certo? Que pratica a palavra. Não é crente nominal, ou seja, aquela pessoa que só frequenta a igreja, que corre para cima do pecado. Porque você sabe que uma pessoa ela é verdadeiramente convertida se ela foge do pecado. Se ela diz que é cristão, vai na igreja, frequenta aí uma denominação, mas não pratica a palavra, ela só está enganando ela mesma.
porque a Bíblia diz que aquele que só é ouvinte e não é praticante está pecando, está se enganando, está se enganando. Ele está enganando ele mesmo, não sendo praticante da palavra, ok? Porque fé sem obras é morta. Na realidade, a pessoa nem fé tem. Porque se ela tivesse fé, ela praticava a palavra, né? Ok? Mas voltando ao nosso estudo. Todos os crentes, os cristãos, já possuem o Espírito Santo. Mas esta passagem nos diz que precisamos andar no Espírito, cedendo ao seu controle. Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa escolher constantemente seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguir a carne. Porque se tem algo, querido irmão, que quer te levar para o inferno, é a sua carne. Porque ela luta contra o Espírito, contra aquilo que é a verdade de Deus. Porque a carne ela é pecaminosa. Por isso que a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A carne ela tem que morrer para que o Espírito vivifique. A diferença que o Espírito Santo pode fazer é demonstrada na vida de Pedro, o qual, antes de ser cheio do Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes. E olha que ele andava com o Senhor, hein? Imagine nós, como nós temos que estar ali firme com o Senhor Jesus. E depois disso, ou seja, ele negou o Senhor 3 vezes. E isso depois de dizer que seguiria Cristo até a morte. Depois de ser cheio do Espírito Santo, ele falou abertamente e fortemente com os judeus no Pentecostes, ou seja, ele teve uma transformação, ok? Que é a diferença quando você é convertido e quando você é convencido. O convencido, no primeiro problema, ele cede à carne. Na primeira tentação do pecado, ele cede. Ele não luta contra isso, ele não busca Deus, ele fica mascarado como cristão, mas praticando as obras da carne. Então, andamos no Espírito quando tentamos não apagar a sua direção. Como é lá mencionado em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. E ao invés disso, buscamos estar cheios do Espírito. Isso está lá em Efésios 5, 18 e 21. Então, devemos buscar estar cheio do Espírito. Como se pode ser cheio do Espírito? Aí você pergunta. Em primeiro lugar, é a escolha de Deus, como era no Antigo Testamento. Ele selecionou indivíduos para realizar sua obra, que queria que fosse cumprida, e encheu-os com seu espírito. Isso você encontra lá em Gênesis 41, 38, Êxodo 31, 3, e Números 24, 2, 1 Samuel 10, 10. Há evidências lá em Efésios 5, 18, irmãos, 18 a 21 e Colossenses 3, 16, de que Deus escolhe encher aqueles que se abastecem com a palavra de Deus. Isso nos leva ao segundo recurso. Então, se você busca a palavra de Deus, se você está orando constantemente, dedicar um tempo da sua vida, claro que você tem todos os seus afazeres, mas se você dedica um tempo da sua vida em buscar a palavra de Deus, em buscar ser cheio do Espírito Santo para vencer todas as batalhas, para você estar cheio dessa armadura, que é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, você fica forte para dizer não para aquilo que não agrada a Deus. O segundo recurso é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu a sua palavra para nos equipar para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela nos ensina como viver e em que acreditar. Revela quando escolhemos caminhos errados, ajuda-nos a voltar ao caminho certo e a permanecer neste caminho. Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar em nossos corações para erradicar e superar os pecados mais profundos do coração e as atitudes que não agradam a Deus.
O salmista fala sobre o poder transformador da palavra de Deus lá no Salmo 119, depois você dá uma olhada lá. É um salmo grande, mas é uma bênção, viu, querido irmão? Josué disse que a chave do sucesso para vencer seus inimigos era não só se esquecer voltando, desculpa, irmão, vamos lá. Josué disse que a chave do sucesso para vencer seus inimigos era não se esquecer deste recurso, que é a palavra de Deus, né? Mas meditar na palavra de Deus de dia e de noite e obedecê-la. Lembra? Ouvir, praticar. Quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo, né? Isso ele fez mesmo quando o que Deus ordenou não fazia sentido para ele. Se você ler lá em Josué, né? Que foi uma estratégia militar que Deus deu para ele não, para ele aquilo não fazia sentido, mas ele obedeceu. Muitas vezes o Senhor vai te pedir para fazer coisas, para orar de madrugada, para insistir numa situação, para ler a palavra, entender aquele versículo, para você talvez não faça sentido, mas confia que Deus está na direção. Estuda a palavra de Deus, confia ter nela a vida eterna, porque é na palavra de Deus que você vai ter força, que o Espírito, que você vai buscar de Deus essa força, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a entender a palavra, a confiar nela e a viver segundo a palavra de Deus. E esta foi a chave para a sua vitória em suas batalhas pela terra prometida. Se você ler Josué, você vai entender um pouco melhor, que é um livro belíssimo, viu, querido irmão? Qualquer dia desses eu vou falar dele no canal. Mas voltando, a Bíblia ela é um recurso por muitas vezes não levado a sério por muitos cristãos, porque muitos deixam a Bíblia aberta em casa como se ela fosse um amuleto, como se ela tivesse, como se fosse algo mágico, aquela coisa que vai trazer bons fluidos, queridos, está repreendido esse nome de Jesus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e com você, porque ali está a vida, ali está como você se achegar a Deus, como você crê em Deus, para que a fé inunde o seu ser e o Espírito Santo te dê graça para você entender a palavra de Deus. Prova disso, ao levarmos nossas Bíblias para a igreja, ou lermos um devocional diário, ou um capítulo por dia, mas falhamos em, em não memorizá-los. Falhamos quando nós não meditamos nela de dia e de noite e não aplicamos ela na nossa vida. Falhamos em não buscar esse recurso, porque a palavra de Deus ela é um recurso muito grande, querido irmão. Porque como você vai falar de algo que você não conhece? Como você vai enfrentar o pecado no seu dia a dia se você não conhece a palavra de Deus? Ah, mas acontece que se eu conhecer, eu vou ter que praticar. É melhor não conhecer, porque se eu não conheço, quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer que eu não sabia. Querido, hoje a gente tropeça. Numa esquina tem uma igreja. A gente tropeça, claro que você vai buscar uma doutrina bíblica, porque aí está cheio de seitas. Cheio de seitas que se você vê elas não condizem com a palavra de Deus, tá aí lobos devoradores, mas esse é outro assunto, que o Senhor Jesus disse que existiria pessoas que iriam pregar uma palavra de acordo com a sua vontade para atrair pessoas que também pensam como ele e sair fora da palavra de Deus. Então, não é disso que nós estamos falando agora, mas, você todo mundo tem uma Bíblia em casa? Todo mundo pode buscar a palavra de Deus na internet, tem canais como o meu, como diversos canais que as pessoas podem conhecer a palavra de Deus. Se você, no celular, que as pessoas passam tanto tempo no celular, é só colocar lá a Bíblia Sagrada, ou como vencer o pecado, né? Tem todas as formas. Então, a pessoa nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que não. Até o índio, se ele tem como entender a palavra de Deus, porque Deus disse que para todos seriam pregado o evangelho. Todos teriam como se achegar a Deus através do sangue de Jesus. Então não é desculpa, não é desculpa, né? Porque muitos falam isso.
Quando se trata da Bíblia, muitas vezes somos, muito meninos, por não entendê-la, né, assim, sem porque assim, queridos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós temos que pedir antes de começar a ler, sabedoria ao Espírito Santo, para que Deus nos revele a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, antes de você começar a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, diga ao Espírito Santo: Santo Espírito de Deus, me dá sabedoria para entender a tua palavra, abra os olhos, me abra os ouvidos para que eu ouça aquilo que é a sua vontade. Amém? Ou muitas vezes, né, querido, ingerimos apenas o suficiente da palavra de Deus para manter-nos vivos espiritualmente, mas nunca ingerimos o suficiente para sermos cristãos saudáveis e prósperos, porque é o que nós temos que ter. Ou nos alimentamos frequentemente sem nunca suficientemente meditarmos nela para seguir uma nutrição espiritual. O que, que é isso? É você pegar e ter uma rotina da palavra de Deus. Ter uma rotina, porque cada dia você vai aprender uma coisa, cada dia o Senhor vai te revelar mais, o Senhor vai te revelar mais e você vai ter experiências com Deus. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, você sabe distinguir o pecado, você é grato a Deus por aquele momento, você desperta coisas belíssimas, experiências com o Senhor. Quando você tem uma vida espiritual nutrida da palavra de Deus. Querido irmão, não tem como ter uma nutrição espiritual sem você meditar na palavra. Leva isso para a sua vida. Leva isso para a sua vida, meditação na palavra. Amém? É importante, se você ainda não tiver o hábito diariamente de estudar e memorizar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, conhecer, né? A palavra de Deus é importante você começar a fazer. Começa a fazer, para você ter uma vida espiritual bem nutrida, cheia do Espírito. Amém? Cheia da palavra. Alguns acham que é inútil começar esse uso diário, né? Fazer isso diariamente. Crie o hábito de não deixar a palavra até que tenha escrito algo que aprendeu. Crie esse hábito. Até você ler algo que te tocou, algo que, Senhor, me dá graça. Crie esse hábito, porque com esse hábito você vai saber distinguir bem seus sentimentos, aquilo que você diz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você pratica. Amém? A palavra até que a palavra de Deus, ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Alguns registram orações para Deus, pedindo-lhe que nos ajude a mudar nas áreas sobre as quais ele falou, ou aos seus corações, coisas que ou seja, um hábito, por exemplo, tem pessoas que escrevem aquilo que ele tem desejo, aquilo que uma pergunta ao Senhor, como fazer tal coisa, como praticar tal coisa, se aquele negócio é bom para si. Então, tem diversas formas de você se habituar, entendeu? Mas o importante é que você use a Bíblia como uma ferramenta para você se aproximar de Deus. A Bíblia é a ferramenta que o Espírito usa em nossas vidas, querido. Lá em Efésios 6,17 diz isso, uma parte essencial e importante da armadura que Deus nos dá para lutarmos em nossas batalhas espirituais. Isso está lá em Efésios 6, de 12 a 18. Então, use a Bíblia, né? Use a palavra de Deus para você ter força para resistir o pecado. Um terceiro recurso fundamental na nossa batalha contra o pecado é a oração. Novamente, é um recurso que os cristãos frequentemente não dão valor. E é da boca para fora, mas muitos não usam esse recurso, quando usa é da boca para fora. Aí não dá, né, querido irmão? Aí não dá. Temos reuniões de oração, momentos de oração e etc. Mas não usamos a oração da mesma forma que a igreja primitiva usava. Igreja não é denominação, mais uma vez eu deixo claro, tá? A igreja é um povo reunido. É um povo reunido
que ama a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, estou falando de Bíblia, tá? Não estou falando de campanhas, não estou falando dessa coisa toda que as igrejas se reúnem para fazer, não. Tá? Estou falando igreja bíblica, igreja que segue a palavra de Deus, ou seja, um povo reunido, um povo reunido. Isso você vai encontrar lá em Atos 3, capítulo 3 de Atos, versículo 1, capítulo 4 de Atos, versículo 31, capítulo 6 de Atos, versículo 4, capítulo 13 de Atos, versículo de 1 a 3. O apóstolo Paulo repetidamente mencionava, irmão, como ele orava, como aqueles, como ele orava por aqueles a quem ele ministrava. Deus nos deu promessas maravilhosas a respeito da oração. Então ore, em nome de Jesus, ore, coloque diante de Deus nos mínimos detalhes. Abra o seu coração. Ore, ore para, Senhor, eu quero vencer esse pecado, Senhor, eu quero vencer essa situação que me faz pecar, Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me limpa desse pecado, eu não aceito porque isso ofende ao Senhor. Ore, ore, ore. Você vai encontrar lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo de 7 a 11, que fala sobre o poder da oração, de como devemos orar para vencer o pecado. Também lá em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, João capítulo 6, 23 a 27, 1 de João capítulo 5, versículo 14 e 15. E Paulo inclui a oração em sua passagem sobre como se preparar para as batalhas espirituais, isso lá em Efésios 6:18. Então, vai tá tendo uma luta, você sabe que vai começar uma luta, já joelho no chão para vencer toda tentativa maligna. Porque quão importante é a oração, irmão, para vencer o pecado em nossas vidas. Quão importante é a oração. Temos temos as palavras de Cristo a Pedro no jardim do Getsêmani, pouco antes da negação de Pedro. Enquanto Jesus ora, Pedro está dormindo. Jesus acorda e diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez eu digo, a tua carne quer te levar para o inferno, que ela milita contra o seu espírito. Isso está lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 41. Nós não nós, como Pedro, queremos fazer o que é certo, mas não encontramos força. Precisamos seguir o alerta de Deus para continuarmos buscando, batendo, pedindo, e ele nos dará a força de que precisamos. Você encontra esse versículo lá em Mateus, essa promessa, tá? Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. A oração não é uma fórmula mágica, querido irmão. A oração é simplesmente reconhecer nossas próprias limitações e o poder inesgotável de Deus e nos voltarmos a Ele para encontrarmos a força de fazer o que Ele quer que façamos, não o que queremos fazer. Está lá em 1 João capítulo 5, 14 e 15. Porque a oração, ela tem poder, ela não tem nada de magia. Ela tem poder de tocar o coração de Deus. Então ela não é a fórmula mágica. Eu chego lá, eu como muitas doutrinas faz, ora e fala, eu acredito, eu creio, mas não pratica a palavra. Aí se torna inútil. Porque você tem que orar aquilo que você pratica, você tem que buscar de Deus aquilo que você crê, mas com ações de graça, com obras, porque a fé sem a obra ela é morta. Então você tem que correr do pecado. Um quarto recurso em nossa guerra para vencer o pecado é a igreja povo, a comunhão de outros crentes, ou seja, outros crentes em Jesus que compactua da mesma fé que você, está sempre em volta dos irmãos, um orando pelos outros, um ministrando a vida do outro. Claro que você não vai sair falando dos seus problemas para todo, porque seu maior amigo é Cristo. Mas você ter pessoas de confiança que você pode orar junto, que você pode estar falando, olha irmão, eu estou fraca nesse aspecto, me ajuda em oração. Isso é demonstrar amor. O Senhor permite isso na palavra dele. Lá em Mateus 10, primeiro, nos ensina isso, capítulo 10, versículo 1.
que os missionários sempre iam de 2 ou mais, que estavam sempre um ajudando o outro. Isso você vai ver também lá em Hebreus 10:24. E ele nos diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros em amor, lá em Tiago 5,16. Por quê? Porque quando você fala: "Olha, irmão, eu não estou bem nesse aspecto, eu estou pecando nesse aspecto, me ajuda em oração", esse irmão, ele vai te ajudar em oração. Se ele for convertido mesmo, ele não vai falar para ninguém, vocês 2 vão estar orando e o Senhor vai estar dando graça, porque isso é uma forma de você amar seu irmão, de você amar, porque tem amigos que às vezes é mais que um irmão, né. Muitos cristãos acham que ter um parceiro, né, para orar junto, para falar, é complicado, mas busca isso do Senhor, busca forças junto com amigos, amém? Amigos de fé, ok? Às vezes a vitória sobre o pecado vem rapidamente, outras vezes não, né, querido irmão? Às vezes a vitória vem mais devagar. Porque Deus sabe de todas as coisas, o Senhor tem um caminhar para mim, para você, porque o Senhor conhece os nossos corações individualmente, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Deus ele vai progressivamente trazer a mudança em nossas vidas para a glória dele. Podemos perseverar em nossos esforços para vencer o pecado, porque sabemos que Ele é fiel e ele cumprirá as suas promessas, as promessas que estão na Bíblia, de te dar força, de te dar graça, de te dar alegria, de te dar paz, de te dar aquele companheiro que vai te dizer a verdade, não aquele que vai passar a mão na tua cabeça, tá? Quando você conversa com um amigo de verdade, com alguém preparado por Deus, ele te fala, irmã, tá errado isso, isso e isso, mas Deus vai te dar força. Ele vem com a crítica, quando você vai conversar com ele, mas ele te traz a solução na palavra e te ajuda a ganhar força, ora pela tua vida, te ama de maneira incondicional em Jesus. Amém? E assim, irmão, o Senhor nos dá as armas para vencermos o pecado. Assim, o Senhor nos dá a armadura, nos dá o domínio próprio, que é dom do Espírito. Peça domínio próprio. Senhor, me dá domínio próprio contra essa situação, contra o pecado, contra que são os pecados que a Bíblia aponta como matar, roubar, adulterar, mentir. Fuja da mentira, querido, porque Satanás é o pai da mentira. Aconteça o que acontecer, diga a verdade em nome de Jesus. Isso serve para mim e para você. Isso serve para mim e para você em nome de Jesus. O orgulho, que são aqueles que não vê, né? Orgulho, inveja, lascívia, prostituição, porque tem pecados que é íntimo e tem pecados que é praticado para ver, que as pessoas veem. O jeito que você se veste, o jeito que você se porta, o cristão ele tem normas que é bênção para a nossa vida, para tudo. A mulher cristã, ela tem que saber como se portar, o que falar, como se vestir. O homem cristão também da mesma forma, por quê? Porque o Senhor nos ama e Ele quer que nós preservemos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para a glória de Deus, porque um dia, querido, vamos dar conta disso diante do Pai das luzes, daquele Deus de amor que te ama e que quer o melhor para a tua vida. Por isso Ele deixou a Bíblia como única regra de fé e prática para que eu e você caminhamos em novidade de vida, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou e assim Ele quer que nós caminhamos, porque através do sangue de Jesus você foi enxertado novamente na família de Deus. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, vê o sacrifício perfeito de Jesus, amém? Que esse estudo tenha sido bênção na sua vida, obrigada por ficar até o finalzinho e se inscreve no canal, por favor, tá? Deixa os seus comentários, busca de Deus força e Ele tem para você, tá bom? Ele tem vida e vida em abundância. Obrigada mais uma vez por ficar até o final do estudo. Deus te abençoe e até o próximo estudo bíblico aqui no canal Palavras de Vida. Deus te abençoe e fica na paz. Te amo em Jesus.